Este é só um dos avanços para garantir os direitos da população LGBTQIA+, que hoje, inclusive, comemora o Dia do Orgulho. Para celebrar a data, o Jornal da TVC dá início a uma série com 3 reportagens especiais que mostram as dificuldades enfrentadas por pessoas que querem apenas ter a oportunidade de viver em harmonia com o corpo e a sociedade. No primeiro episódio, você vai saber quais são as grandes dificuldades para a inclusão de pessoas trans no concorrido mercado de trabalho. Eram piadas que envolviam pessoas trans, que envolviam travestis, e aí acabava que me machucava, que eu me sentia atingido. Comentários assim feitos pelos colegas de trabalho, que deixaram insustentável a permanência do Yuri em seu antigo emprego, ao ponto de pedir demissão. E quando foi o momento de procurar uma nova colocação no mercado de trabalho, o preconceito veio de uma outra forma. Que eu conversando com a pessoa para a vaga, e eu falei, tipo, olha, porque eu sou trans, e expliquei, e a pessoa seguiu a entrevista inteira me tratando pelo meu nome de registro. Hoje, Yuri é gerente nesta loja especializada em produtos voltados para homens trans. Por aqui, a realidade é o completo inverso. A maioria dos funcionários são homens trans. O estabelecimento comercializa pela internet os binders, esses acessórios que são usados para ocultar o busto. Uma forma de ajudar na disforia, um transtorno causado pelo desconforto com alguma parte do corpo, que é muito comum em pessoas trans. Um conceito que pode até parecer desconfortável fisicamente, mas que para muita gente representa liberdade. Para a gente é algo libertador e que significa muito para quem trabalha aqui, quando a gente recebe o feedback das pessoas sorrindo, às vezes, ou chorando de felicidade quando se olha no espelho e se vê como realmente é. Foi na dificuldade em conseguir essas peças que o Apollo teve a ideia de empreender nesse ramo. Hoje comercializa o produto para vários estados do Brasil. Ele conta que, além da realização profissional, tem também a realização pessoal de poder ter pessoas trans no quadro de funcionários. Eu quero que isso aqui seja só o início, que venha muito mais, que a gente tenha uma confecção enorme com várias pessoas trans e pessoas LGBTs também, né? Porque no caso é uma pessoa cis, mas também é uma pessoa LGBT que também não deixa de sofrer preconceito ou ter uma dificuldade na questão de procurar emprego e conseguir, né? Mas essa realidade ainda está muito longe do ideal. A inclusão de travestis, transgêneros e transexuais no mercado de trabalho ainda é um enorme desafio. Preconceito, desrespeito ao nome social e desconhecimento são apenas algumas das situações enfrentadas no ambiente de trabalho ou até mesmo durante uma seleção para uma vaga. Com isso, muitos se submetem à prostituição para encontrar algum sustento. De acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, atualmente no Brasil, 90% desse público está se prostituindo. Por não conseguirem terminar os seus estudos, por questões de represália das suas próprias casas. E isso leva ela o quê? Num processo de buscar a vida da maneira que for possível. Geralmente é a rua, né? A rua que recebe elas primeiro, então elas entram num contexto de vida mesmo de prostituição. Com o fim da pesquisa de emprego e desemprego, que era realizada pelo extinto Ministério do Trabalho, o governo federal não desenvolve um estudo específico para identificar e desenvolver políticas públicas para essa parte da população. Aqui no Ceará, a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para a Promoção LGBT, em parceria com o IDT-Cine e outros órgãos, estão desenvolvendo uma parceria para promover ainda mais essa inclusão. Recentemente, nós fizemos uma parceria com o Centec. Então, nós temos aí uma cesta de cursos de qualificação profissional oferecidas pelo Centec, onde nós vamos formar turmas específicas para a população LGBTQIA+, e para gerar oportunidade de qualificação profissional e posterior intermediação de mão de obra ou até mesmo uma política, um acesso a uma política de microcrédito. Nos últimos 30 anos foram muitas as conquistas de direitos civis do público LGBTQIA+ no Brasil. Porém, ainda é preciso mudar bastante coisa, principalmente colocar em prática tudo que está estabelecido em lei.
É o que você vai ver na segunda reportagem da série LGBTQIA+, Diversidade e Resistência. Doar sangue é um ato voluntário de solidariedade sempre incentivado e reforçado pelo poder público. Quanto mais pessoas doarem, mais vidas podem ser salvas. Mas até o ano passado, nem todos os cidadãos poderiam contribuir com essa ajuda. Uma portaria do Ministério da Saúde e uma resolução da Anvisa proibiam a doação dos homens homossexuais com vida sexual ativa. O entendimento era que isso aumentava a possibilidade de contágio por doenças sexualmente transmissíveis. Até que em maio de 2020, o Supremo Tribunal Federal julgou as medidas como inconstitucionais. Naquele momento, o Ceará foi o primeiro estado do Brasil a se regulamentar com a mudança. O Ítalo tentou fazer logo a doação, mas ainda encontrou alguns obstáculos. E fez o desabafo nas redes sociais. A janela imunológica é de 3 meses. Se você já fez o exame, você já deveria ter ali acusado alguma IST. E eu fiz uma sorologia completa sobre todas as ISTs existentes. E infelizmente fui barrado de ter esse meu direito. A doação só aconteceu mesmo alguns dias depois, quando ele entrou com uma ação na Defensoria Pública pedindo a normalização do procedimento. Muitas pessoas, principalmente na conjuntura atual em que vivemos, dizem que a população LGBT só quer privilégios, que as nossas pautas são mimimi. Mas essa pauta é perfeita para mostrar que nós não tínhamos direitos iguais. Enquanto a população heterossexual podia doar sangue, nós, LGBTI, não podíamos. E com isso o Brasil desperdiçava milhões de litros que poderiam estar sendo utilizados em uma política de saúde pública para ajudar as pessoas a viver. A permissão para a doação de sangue por homens gays é a mais recente das conquistas do movimento LGBTQIA+, nas últimas décadas aqui no Brasil. No ano anterior, em 2019, foi a vez daquela que pode ser a mais importante, a criminalização da LGBTfobia. Após 3 meses de debate no STF, foi aprovada uma decisão que tornou crime a discriminação por motivos de orientação sexual e identidade de gênero. Atos discriminatórios enquadrados nessas razões passam a ser punidos pela lei do racismo. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a omissão legislativa por não ter uma legislação que protegesse a minoria LGBTQIA+, e assim determinou que até que seja produzida essa legislação se aplique a lei do racismo, que é a lei 7.716 de 89, para os LGBTs que sejam vítimas de homotransfobia. Esse foi um dos degraus que foram galgados nos últimos anos. Em 2018, a OMS retirou a transexualidade da lista de transtornos mentais englobados pela Classificação Internacional de Doenças. No mesmo ano, aqui no Brasil, o STF autorizou em decisão unânime transexuais a mudarem de nome e gênero no registro civil, mesmo que não tenham passado pela cirurgia de redesignação sexual. Voltando um pouco mais, em 2011, a Corte reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Em 2010, o STF aproveitou uma brecha da lei que abriu precedentes para a adoção por casais homoafetivos. Em 2009, o SUS, por meio de uma portaria, se tornou o primeiro órgão nacional a disponibilizar em seus documentos um campo para registro do nome social, independente do que poderia constar no registro civil. É preciso voltar um pouco mais de 10 anos para um dos primeiros passos, quando em 1997 as cirurgias de redesignação sexual passaram a ser consideradas legais pelo Conselho Federal de Medicina, apesar de já serem realizadas no Brasil desde 1971. 30 anos depois, as conquistas da população LGBTQIA+, no Brasil podem não ser muitas, mas sem dúvidas são significativas. Vale observar que a maioria partiu do Poder Judiciário e não do Legislativo como deveria ser, refletindo, infelizmente, o posicionamento conservador dos nossos governantes e a falta de representatividade na política. O desafio agora é fazer que o que está escrito no papel seja colocado em prática e chegue para toda a população na forma de conscientização. Para isso, é preciso se pensar cada vez mais em políticas públicas. No Brasil, o Ceará mantém a vanguarda na criação de políticas públicas, como a campanha Ceará de Todos, que reforça a importância da visibilidade e da luta pela defesa de direitos. Inclusive, a partir
de 2009 com a alteração da Constituição do Ceará, que garante isso na própria Constituição. Né? Para além disso, existe o diálogo com o legislativo constante. Se você for fazer uma busca ativa de 2009 até agora, no ano de 2020, nós temos a cada ano alguma legislação que trata sobre a visibilidade ou a promoção dos direitos humanos da população LGBT. E com a clara posição do governo federal contra as minorias, as perspectivas não são as melhores. Mais do que nunca, é preciso conjugar os verbos resistir e existir. Procurar se informar, procurar lutar pelos seus direitos, procurar cobrar, certo, a pacificação da sociedade e o fim desse discurso de ódio, essas políticas de ódio, buscar, certo, uma coalizão. É uma cobrança que eles repetem todos os dias. Gente, não sejam só um LGBT, sejam um LGBT de luta, um LGBT que possa ir atrás dos seus direitos e saber também que você tem espaço em todos os cantos da sociedade. A pandemia também impactou significativamente o acesso das pessoas trans aos serviços de saúde. Em 2020, o número de atendimentos no processo transição de gênero no SUS caiu drasticamente. Essas cirurgias diminuíram em 70% e a terapia hormonal em 6,5%, em comparação com o ano anterior, segundo dados do DataSUS. No caso, a gente tem alguns acompanhamentos, porém, os profissionais desses acompanhamentos não são preparados para atender a gente. Mulheres trans, travestis, homens trans, não são preparados. Depoimentos como o da Emily são comuns, muito mais do que deveriam ser. No terceiro ano de transição, ela conta que prefere fazer o tratamento hormonal por conta própria do que procurar uma ajuda especializada. Um risco que prefere correr sozinha. O medo a gente tem, né? Mas é uma coisa que eu preciso, que eu necessito. O corpo trans, o corpo travesti, ele está indireto em guerra dentro da gente, porque é como se fosse o estradiol guerrilhando com a testosterona, entendeu? Ou seja, aquela guerra sempre está dentro do nosso corpo. Muitas vezes eu acordo indisposta por conta da minha terapia hormonal, mas também dá muita fome, né? Dá muita vontade de comer. E fora o psicológico da gente, que o psicológico também fica bastante conturbado. Situações de desrespeito do nome social e do gênero também já aconteceram com a Alessandra. Todo cidadão hoje brasileiro é conhecedor da lei, é conhecedor das mudanças e atualizações que há na nossa legislação brasileira, mas elas persistem por caráter próprio, costumes e a cultura do preconceito que é mais forte. Esses acompanhamentos iniciais, com os atendimentos com psicólogo, psiquiatra, assistente social e a realização do tratamento hormonal, são etapas que devem ser seguidas à risca. Essas fases prévias à cirurgia duram cerca de 2 anos e são muito necessárias porque são um passo para a adaptação física, social e emocional da pessoa a essa nova realidade. E já que é recomendado ter certeza da decisão antes da cirurgia, uma vez que ela é definitiva. A cirurgia de mudança de gênero pode ser feita pelo SUS desde 2008, mas a espera na fila pode durar anos. Essa especialista reforça que, por conta da vivência com preconceito, pessoas trans precisam de um acompanhamento mais constante sobre a saúde mental. Quando a gente fala de uma pessoa trans, a gente não fala da vivência de uma pessoa trans, mas sim a vivência de uma pessoa trans inserida em uma sociedade transfóbica e em um país que é o país que mais mata a população LGBTQIA+, como um todo, né? Então, existe sim esse estresse de minoria, existe vulnerabilidade social e existe também todos os tipos de violências que são acometidas pela população contra a população de transgêneros. E todas essas questões, elas podem trazer consequências psicológicas como ansiedade, depressão, baixa autoestima. O Ceará conta com 2 ambulatórios específicos para o público LGBTQIA+. Um deles é o ATASH, o Ambulatório dos Transtornos da Sexualidade Humana, e o outro é o SERTRANS, Serviço de Referência Transdisciplinar para Transgêneros. E esse serviço ele é direcionado para essa população em específico e esse público ele precisa ter acesso, precisa estar ocupando um espaço que é
de fato e de direito da população, é uma conquista da população LGBTQIA+, significa anos de luta, anos de batalha, e ainda precisamos melhorar muito no que se refere à efetivação dos direitos dessas pessoas. Para essas pessoas, a principal meta na vida é ter uma oportunidade de viver em harmonia com o corpo e também com a sociedade. Ser respeitada simplesmente como a gente é, como a gente se vê, como a gente vive, como a gente merece ser tratada. Se a gente se identifica como uma mulher trans, a gente tem que ser tratada como mulher. Se a gente se identifica como um homem trans, a gente tem que ser tratada como homem. O Jornal da TVC está terminando. Outras notícias você confere durante a programação e nas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você e até amanhã.